Se você não aguenta me ver na cama com o CEO e suas amigas, então vá embora. Elas são mulheres de verdade, não frígidas como você. Meu marido zombou. Eu sorri friamente. Como quiser. Pela manhã, meus 3 amigos, meu marido e sua amante CEO desmaiaram com sintomas idênticos. O médico entrou, com um rosto sério. Detesto dizer isso, mas seu. Julieta não vai desconfiar de nada, disse Benjamin para a tela do laptop, sem me ouvir entrar no quarto. Ela é fria demais para entender o que é paixão de verdade. Fiquei parada na porta, ainda com minhas roupas de trabalho sensatas, observando meu marido coordenar com seu CEO e meus 3 melhores amigos sobre usar o evento de bem-estar corporativo de amanhã como sua próxima oportunidade. A voz de Harper soou clara. A rainha do gelo provavelmente passará o evento inteiro analisando dados em seu celular. Eles riram, todos os 5, enquanto eu fiquei ali calculando não a dor da traição, mas a probabilidade de uma vingança perfeita. A luz da tarde de quinta-feira projetava longas sombras no chão do nosso quarto, o mesmo quarto onde Benjamin e eu planejamos nosso futuro há 7 anos. Naquela época, ele havia prometido que construiríamos algo juntos. Eu apoiava sua carreira em vendas farmacêuticas. Eu acordava às 5h30 todos os dias para preparar seus shakes de proteína e omeletes de clara de ovo, acreditando que seu sucesso se tornaria o nosso sucesso. O que eu não tinha contado a ele, o que nunca contei a ninguém, era que, enquanto preparava o café da manhã dele, eu também estava verificando meu celular em busca de alertas de negociação durante a noite. Outros $12.000 haviam se acumulado enquanto dormíamos. Meus algoritmos funcionavam com a precisão de um relógio suíço, acompanhando o horário do mercado asiático. As salas de triagem da unidade serão perfeitas, Isabela dizia pelos alto-falantes do laptop. Sua voz carregava aquele tom terapêutico falso que ela desenvolvera desde o divórcio. A mesma voz que ela usou chorando no meu ombro 6 meses atrás, me dizendo quão solitária se sentia. Todos estarão tão focados em seus resultados de saúde que ninguém notará se alguém se desviar. Sophie entrou na conversa com sua cadência de mestre zen, e eu liderarei sessões de meditação na ala oeste. Uma ótima opção para quem precisa realinhar seus chakras. Mais risadas. Do tipo que surge quando as pessoas se acham tão espertas, tão acima das consequências. Mexi-me um pouco, meu apartamento sensato e silencioso no chão de madeira. Benjamin ainda não tinha me notado. Estava muito entretido com a tela, confiante demais em sua farsa. Sua nova colônia, a mesma que ele começara a usar 3 meses antes, enchia o ambiente com um aroma que agora reconheci como o cheiro da traição. Tom Ford Sands. E a Julie? Perguntou Mia, e eu reconheci o tom nervoso em sua voz. A mesma incerteza que ela sentiu quando passei 60 horas ajudando-a a se preparar para a certificação de CPA. Ela deve comparecer amanhã. Benjamin, você disse que os cônjuges são fortemente incentivados a participar. Eu cuido da minha esposa, respondeu Benjamin, com a demissão casual na voz mais cortante do que qualquer insulto. Ela vai aparecer, medir a pressão arterial, fazer algumas planilhas com os dados e sair cedo para rodar seus pequenos algoritmos. Você sabe como ela é. Ela trata tudo como um problema de matemática esperando para ser resolvido. Harper riu, um som como de taças de champanhe quebrando. É isso que eu amo em você, Benjamin. Você se casou com um computador e descobriu que precisava de mulheres de verdade. Mulheres de verdade. Como se minha dedicação, minha lealdade, minha construção cuidadosa da nossa vida não significassem nada. Como se o portfólio de 3,8 milhões de dólares que eu havia acumulado secretamente por meio de algoritmos de negociação proprietários fosse menos real do que seus casos amorosos da tarde. Eles não tinham ideia de que, embora me chamassem de frígida, eu estava gerando retornos que fariam o salário do CEO da Harper parecer troco. Peguei meu celular não para verificar meus algoritmos, mas para enviar uma mensagem rápida à doutora Sarah Winters. Sarah e eu havíamos trabalhado juntas brevemente em análise biomédica antes de ela ser colocada na lista negra por expor como a própria empresa de Benjamin havia manipulado dados de ensaios clínicos. Ela entendia como números podiam revelar verdades que pessoas poderosas queriam esconder. Disponível para uma consulta amanhã? Digitei. Evento de bem-estar corporativo. Padrões de dados interessantes surgindo. A resposta dela foi imediata.
Sempre interessada em reconhecimento de padrões. Envie-me detalhes. Na tela do laptop, eu conseguia ver os 4 rostos com clareza. Harper, se você não aguenta me ver na cama com o CEO e suas amigas, então vá embora. Elas são mulheres de verdade, não frígidas como você. Meu marido zombou. Eu sorri friamente. Como quiser. Pela manhã, meus 3 amigos, meu marido e sua amante CEO desmaiaram com sintomas idênticos. O médico entrou, com um rosto sério. Detesto dizer isso, mas seu. Julieta não vai desconfiar de nada, disse Benjamin para a tela do laptop, sem me ouvir entrar no quarto. Ela é fria demais para entender o que é paixão de verdade. Fiquei parada na porta, ainda com minhas roupas de trabalho sensatas, observando meu marido coordenar com seu CEO e meus 3 melhores amigos sobre usar o evento de bem-estar corporativo de amanhã como sua próxima oportunidade. A voz de Harper soou clara. A rainha do gelo provavelmente passará o evento inteiro analisando dados em seu celular. Eles riram, todos os 5, enquanto eu fiquei ali calculando não a dor da traição, mas a probabilidade de uma vingança perfeita. A luz da tarde de quinta-feira projetava longas sombras no chão do nosso quarto, o mesmo quarto onde Benjamin e eu planejamos nosso futuro há 7 anos. Naquela época, ele havia prometido que construiríamos algo juntos. Eu apoiava sua carreira em vendas farmacêuticas. Eu acordava às 5h30 todos os dias para preparar seus shakes de proteína e omeletes de clara de ovo, acreditando que seu sucesso se tornaria o nosso sucesso. O que eu não tinha contado a ele, o que nunca contei a ninguém, era que, enquanto preparava o café da manhã dele, eu também estava verificando meu celular em busca de alertas de negociação durante a noite. Outros $12.000 haviam se acumulado enquanto dormíamos. Meus algoritmos funcionavam com a precisão de um relógio suíço, acompanhando o horário do mercado asiático. As salas de triagem da unidade serão perfeitas, Isabela dizia pelos alto-falantes do laptop. Sua voz carregava aquele tom terapêutico falso que ela desenvolvera desde o divórcio. A mesma voz que ela usou chorando no meu ombro 6 meses atrás, me dizendo quão solitária se sentia. Todos estarão tão focados em seus resultados de saúde que ninguém notará se alguém se desviar. Sophie entrou na conversa com sua cadência de mestre Zen, e eu liderarei sessões de meditação na ala oeste. Uma ótima opção para quem precisa realinhar seus chakras. Mais risadas. Do tipo que surge quando as pessoas se acham tão espertas, tão acima das consequências. Mexi-me um pouco, meu apartamento sensato e silencioso no chão de madeira. Benjamin ainda não tinha me notado. Estava muito entretido com a tela, confiante demais em sua farsa. Sua nova colônia, a mesma que ele começara a usar 3 meses antes, enchia o ambiente com um aroma que agora reconheci como o cheiro da traição. Tom Ford Sens. E a Julie? Perguntou Mia, e eu reconheci o tom nervoso em sua voz. A mesma incerteza que ela sentiu quando passei 60 horas ajudando-a a se preparar para a certificação de CPA. Ela deve comparecer amanhã. Benjamin, você disse que os cônjuges são fortemente incentivados a participar. Eu cuido da minha esposa, respondeu Benjamin, com a demissão casual na voz mais cortante do que qualquer insulto. Ela vai aparecer, medir a pressão arterial, fazer algumas planilhas com os dados e sair cedo para rodar seus pequenos algoritmos. Você sabe como ela é. Ela trata tudo como um problema de matemática esperando para ser resolvido. Harper riu, um som como de taças de champanhe quebrando. É isso que eu amo em você, Benjamin. Você claro, respondi, com a voz firme como juros compostos. Não trocaria isso por nada. O evento de bem-estar se aproximava amanhã, mas hoje à noite Benjamin aparentemente decidiu me dar a apresentação completa. Ele me seguiu da cozinha até a sala de estar, sua confiança crescendo a cada passo, confundindo meu silêncio com submissão em vez de cálculo. Você merece saber de tudo, ele disse, acomodando-se em sua poltrona de couro enquanto eu permanecia em pé perto da janela. As luzes da rua lá fora projetavam padrões geométricos em nosso piso de madeira, e eu me concentrei nessas linhas limpas enquanto ele começava sua confissão com o tom casual de alguém explicando uma fusão ou aquisição. Harper e eu começamos há 6 meses. Ela viu em mim um potencial que você nunca viu. Ela me faz sentir poderosa, Julie, como se eu pudesse comandar aquela empresa inteira um dia. Ele fez uma pausa, esperando uma reação que não veio. Isabela surgiu naturalmente.
Ela estava vulnerável após o divórcio. E precisava de alguém que entendesse suas necessidades. Necessidades emocionais reais, não apenas soluções de planilha. Meus dedos percorreram o batente da janela enquanto ele continuava seu inventário de infidelidades. Cada mulher aparentemente preenchia algum vazio que eu havia criado com minha suposta frieza. Sofia trouxe paixão e espontaneidade à vida estruturada dele. Mia apreciava sua orientação de maneiras que iam além da mentoria profissional. Ele expôs esses assuntos com a mesma precisão metódica que usava para argumentos de venda de produtos farmacêuticos, incluindo propostas de valor e análises de benefícios. Temos um grupo no WhatsApp, disse ele, pegando o celular com uma ansiedade perturbadora. Quer ver o que seus amigos realmente pensam de você? Ele segurou a tela em minha direção, mostrando claramente o nome do grupo, Corte da Rainha do Gelo. A última sequência de mensagens me fez sentir um aperto no peito. Não de mágoa, mas pela pura audácia da coordenação deles. Harper havia enviado uma foto da aula de yoga da semana passada, em que eu estava ao fundo ajustando meu tapete enquanto ela e Sofia posavam em primeiro plano. A legenda dizia: a rainha permanece alheia às atividades reais de seus súditos. E tem mais. Benjamin percorreu semanas de mensagens, e cada deslizada revelava mais uma camada de mentira. Isabela fez uma captura de tela das nossas conversas durante o almoço, onde eu ofereci conselhos sobre como reconstruir tudo após o divórcio, adicionando emojis de riso e comentários sobre minha total falta de noção. Sofia compartilhou citações de meditação que ela me enviou sobre confiança e amizade, seguidas de detalhes explícitos sobre suas sessões de terça-feira à tarde com Benjamin. Mia havia encaminhado meus e-mails de mentoria com anotações zombando da minha orientação profissional séria. Fui até meu escritório em casa sem dizer uma palavra, deixando Benjamin segurando o telefone no ar como se fosse prova em um julgamento onde ele era, de alguma forma, promotor e réu. Minhas mãos permaneceram firmes enquanto eu ligava o computador, embora algo no fundo do meu peito parecesse estar se partindo ao longo de linhas de falha predeterminadas. As migalhas de pão digitais estavam por toda parte quando eu soube onde procurar. O Instagram de Isabela, ao qual ela me deu acesso durante o processo de divórcio, quando ela precisava de alguém para ajudar a documentar os gastos do ex-marido, contava uma história diferente das lágrimas dela no meu ombro. Fotos marcadas em restaurantes durante nossas supostas noites de garotas mostravam carimbos de data e hora que correspondiam aos jantares com clientes de Benjamin. Suas histórias, que ela achava que desapareciam após 24 horas, foram arquivadas em minha maneira sistemática de preservar dados. 3 meses de engano catalogados em metadados. O aplicativo de meditação de Sofia, que conectamos para parceiros de responsabilidade, revelou dados de localização que contradiziam todos os retiros de bem-estar e workshops espirituais que ela alegou ter participado. O aplicativo a mostrava no Marriott no centro da cidade, durante suas aulas de certificação em cura energética às terças-feiras. O mesmo Marriott onde os relatórios de despesas de Benjamin mostravam reuniões regulares com clientes da indústria farmacêutica. A precisão de suas mentiras teria sido admirável se não fosse tão patética. O calendário profissional de Mia permaneceu sincronizado com meu telefone desde quando a ajudei a organizar sua agenda de estudos para a CPA. As lacunas em seu cronograma se alinhavam perfeitamente com a agenda de viagens de Benjamin. Cada prazo urgente de um cliente que impedia nossos cafés correspondia aos seus retornos antecipados de viagens de negócios. A mulher que passei 60 horas ensinando estava usando meus próprios sistemas organizacionais para coordenar os assuntos com meu marido. Meus dedos voaram pelo teclado, criando planilhas que mapeavam sua mentira com precisão temporal. Não porque eu precisasse de provas visuais. O padrão era claro, mas porque tratar a traição como um dado tornava-a, de alguma forma, administrável. Cada registro temporal se tornou uma coordenada. Cada mentira, plotada em um gráfico que mostrava a infiltração sistemática em minha vida. As mensagens do WhatsApp foram as mais reveladoras. Benjamin me deu o celular dele para eu guardar durante o jantar da empresa no mês passado, enquanto ele fazia uma apresentação. Eu tinha notado as notificações, mas não tinha investigado. Agora, com as mensagens dele sincronizadas com o tablet que compartilhávamos para gerenciar a casa, eu conseguia ver tudo. Harper falando sobre mim com eficiência corporativa. A esposa corporativa perfeita apoia o marido, nunca questiona as reuniões até tarde. Cega demais para enxergar o que está bem na sua frente. É quase fácil demais.
A falsa preocupação da Isabela. Às vezes me sinto mal. Ela me apoiou muito durante o meu divórcio. Mas aí me lembro de como ela é fria. Como ela transformou minha crise emocional em um projeto a ser gerenciado. Ela merece isso. A justificativa espiritual de Sofia. O universo nos uniu por um motivo. Os chakras bloqueados de Julia impedem de vivenciar a verdadeira intimidade. Na verdade, estamos ajudando Benjamin a encontrar seu eu autêntico. A gratidão da Mia com um toque diferente. Ela me ensinou tudo sobre desenvolvimento profissional. Agora o Benjamin está me ensinando sobre desenvolvimento pessoal. É realmente poético. A crueldade não estava apenas na traição. Estava na zombaria. Eles pegaram meus pontos fortes e os transformaram em fraquezas. Minha natureza analítica se transformou em frigidez emocional. Minha lealdade se transformou em cegueira. Meu apoio se tornou facilitador. Eles construíram uma narrativa inteira onde eu era o vilão da minha própria história de vida. Encontrei um vídeo que a Sofia me enviou na terça-feira passada. Ela estava no meu espaço de yoga no estúdio, usando as leggings que eu havia recomendado, demonstrando poses enquanto dizia: "Este se chama cachorro enganador." Perfeito para nossa situação, né? A resposta do grupo foi uma cascata de emojis de riso e comentários sobre minha flexibilidade ser limitada a fórmulas do Excel. Meu celular vibrou com uma mensagem da Isabela. Café amanhã depois do evento de bem-estar. Preciso falar sobre algo pessoal. A normalidade daquilo, a manutenção casual da nossa falsa amizade, me fez cerrar os dentes. Ela estava marcando nosso encontro habitual para um café depois de ter planejado dar uma escapadinha com meu marido durante os exames de saúde. Outra mensagem de Sarah Winters apareceu. Revisei os protocolos dos eventos de bem-estar. Parâmetros de triagem interessantes. Os resultados do teste de estresse devem ser particularmente reveladores. Gostaria de discutir estratégias de reconhecimento de padrões. Fechei o laptop e voltei para a sala de estar, onde Benjamin esperava com a satisfação de alguém que acabará de fazer uma apresentação devastadora. Ele se moveu para o sofá, com as pernas bem abertas, dominando o espaço como se dominasse a narrativa da nossa dissolução. Então agora você sabe, ele disse. A questão é, o que você vai fazer a respeito? Chorar, gritar, implorar para que eu escolha você? Ele se inclinou para a frente com uma preocupação fingida. Sei que é difícil para alguém como você processar isso. Você não está preparado para lidar com a complexidade emocional. Sentei-me na cadeira em frente a ele, com a postura ereta e as mãos cruzadas. A enxaqueca de antes se transformou em outra coisa. Uma clareza cristalina que tornava tudo nítido e preciso. Amanhã vou ao evento de bem-estar. Ele piscou, claramente não esperando uma resposta tão mundana. Só isso? É só isso que você tem a dizer? O que você prefere, Benjamin? Devo fazer uma devastação para você? Dar a você e à sua corte algo mais para rir no bate-papo em grupo. Peguei meu celular e verifiquei meus algoritmos de negociação com a mesma atenção que daria a qualquer quinta-feira à noite. Outra posição havia sido fechada com sucesso. Ganhei $4.700. Participarei do evento. Farei minha exibição. Apoiarei a iniciativa de Harper como uma boa esposa corporativa. Sua confusão era quase cômica. Não era esse o roteiro que ele havia preparado. Você não vai lutar pelo nosso casamento? Com que armas? Emoção, paixão, todas essas coisas que você determinou que me faltam. Levantei-me, alisando minha saia sensata. Você deixou sua posição clara. Você tem um CEO que faz você se sentir poderoso e 3 mulheres que atendem a necessidades que eu aparentemente não consigo suprir. Os dados não sustentam mais investimentos neste empreendimento em particular. A manhã seguinte chegou com uma normalidade enganosa. Benjamin saiu cedo para o trabalho e me beijou no rosto com a mesma precisão mecânica que usará durante anos. Sem saber que tudo havia mudado no período entre ontem e hoje, esperei até que seu carro desaparecesse na esquina antes de pegar o cartão de visita que eu havia guardado escondido na gaveta da minha mesa por 3 anos. Doutora Sarah Winters, consultora de análise biomédica. A mulher que perdeu tudo por contar a verdade sobre a indústria de Benjamin.
Sarah sugeriu um encontro em um pequeno café no centro da cidade, um daqueles lugares que servem café de comércio justo e atraem freelancers com laptops em vez de executivos farmacêuticos com contas de despesas. Quando cheguei, ela já estava lá, curvada sobre uma pilha de papéis, com o cabelo castanho avermelhado preso no mesmo rabo de cavalo prático que ela usou durante nosso breve encontro na Med Data Solutions. Ela olhou para cima quando me aproximei, e vi um lampejo de reconhecimento em seu rosto, seguido por algo mais. Compreensão. O cansaço em volta dos seus olhos revelava batalhas travadas contra sistemas projetados para proteger pessoas como Benjamin e Harper. Sistemas que esmagavam denunciantes e recompensavam aqueles que seguiam regras corruptas. Julie Thornton, ela disse, não como uma pergunta, mas como uma confirmação. Eu me perguntava quando alguém daquele mundo entraria em contato. Sentei e me pedi um café preto simples enquanto ela me estudava com a intensidade de alguém que aprendeu a ler as pessoas com tanto cuidado quanto conjuntos de dados. Você expôs a manipulação do julgamento do Meridian há 3 anos. A empresa de Benjamin estava envolvida no encobrimento e agora você é casada com um dos vendedores mais famosos deles. Ela se recostou, os dedos envolvendo a caneca. Deve ser complicado. Está prestes a ficar significativamente menos complicado. Peguei meu celular e mostrei a ela o convite para o evento de bem-estar. Harper Blackwood lançará esta iniciativa amanhã. Benjamin foi fundamental na organização. A expressão de Sarah mudou enquanto ela lia os detalhes. Exames de saúde abrangentes, avaliações de estresse, coleta de dados biométricos. Isso é ambicioso para um programa de bem-estar corporativo. É para ser o disfarce deles, expliquei, mantendo a voz calma apesar do ácido revirando no estômago. Benjamin, Harper e outras 3 mulheres estão usando isso como uma oportunidade para continuar seus negócios enquanto parecem promover a saúde dos funcionários. Ela pousou o café lentamente, processando a informação com a mesma abordagem metódica que outrora aplicara aos ensaios clínicos. E você quer fazer o que exatamente? Quero que a verdade seja revelada, pelo menos uma vez. Esses exames, os dados médicos que estão coletando, nas mãos certas e com o contexto adequado, podem revelar mais do que qualquer um espera. Os olhos de Sarah brilharam com algo que não era exatamente esperança, mas talvez sua prima, a possibilidade. Os hormônios do estresse não mentem. Nem os marcadores de ansiedade. Quando as pessoas pensam que seus segredos podem ser expostos, seus corpos as traem de maneiras mensuráveis. Na hora seguinte, ela descreveu sua rede de profissionais médicos que foram marginalizados por se recusarem a comprometer sua ética. Enfermeiros que relataram dados falsificados e ficaram desempregados. Técnicos de laboratório que questionaram amostras contaminadas e perderam suas certificações. Médicos que se recusaram a prescrever medicamentos desnecessários e viram suas práticas ruírem. Eles estariam muito interessados em realizar exames de saúde legítimos, disse Sarah, deslizando uma lista de nomes sobre a mesa. Totalmente transparentes, seguindo todos os protocolos, mas com atenção especial aos biomarcadores relacionados ao estresse. Quando voltei para casa naquela tarde, Benjamin estava em seu escritório praticando sua apresentação sobre bem-estar. Sua voz ecoava pela casa com o entusiasmo de um vendedor enquanto ele ensaiava estatísticas sobre produtividade dos funcionários e redução de custos com saúde. Fiquei no corredor ouvindo-o descrever como Isabela supervisionaria os recursos de saúde mental, como as sessões de atenção plena de Sofia reduziriam o estresse no local de trabalho e como os workshops de bem-estar financeiro de Mia ajudariam os funcionários a administrar as despesas de saúde. Trata-se de investir em nossos funcionários, ele praticou, seu tom atingindo aquela nota perfeita de sinceridade corporativa, porque funcionários saudáveis são funcionários bem-sucedidos. A ironia era sufocante. Ali estava meu marido construindo uma plataforma para a saúde pública enquanto, em particular, destruía a saúde do nosso casamento. Cada um de seus co-conspiradores se posicionou como especialista em bem-estar enquanto participava do comportamento menos saudável imaginável. Naquela noite, enviei um e-mail para Harper da minha conta profissional, aquela vinculada ao meu cargo de analista de dados. Eu adoraria contribuir para a análise de dados da iniciativa de bem-estar. Reconhecimento de padrões e modelagem estatística são minhas especialidades, e acredito que poderia ajudar a demonstrar a eficácia do programa por meio de métricas quantitativas. A resposta dela veio em poucos minutos, efusiva, com um falso carinho que me arrepiou. Julie, que oferta maravilhosa!
Ficaríamos muito felizes em contar com a sua expertise. Suas habilidades analíticas seriam inestimáveis para mostrar o ROI e as métricas de engajamento dos funcionários. Ela anexou listas de participantes, contratos com fornecedores, layouts de instalações e protocolos de triagem. Tudo o que eu precisava, entregue com a confiança casual de alguém que me via como um detalhe secundário na minha própria vida. A esposa solidária tentando contribuir para o sucesso do marido, nada mais. Estabeleci minha base de operações em um pequeno escritório no centro da cidade, alugado há 6 meses pela LLC que criei para minhas atividades de negociação. Benjamin não fazia ideia de que ela existia, assim como não fazia ideia da magnitude do meu portfólio de investimentos ou dos algoritmos que geravam riqueza enquanto ele dormia. O espaço era escasso, mas funcional. Vários monitores, unidades criptografadas, conexão segura à internet, tudo o que era necessário para o que Sarah chamava de arqueologia de dados. Nós nos reuníamos lá semanalmente, revisando protocolos médicos com a atenção de generais planejando uma campanha. Sarah trouxe pesquisas sobre como a mentira se manifesta em marcadores biológicos, cortisol elevado, variabilidade irregular da frequência cardíaca, padrões específicos na flutuação da pressão arterial. Sua rede de profissionais médicos contribuiu com sua expertise. Todos ansiosos para participar de algo que parecesse justiça, e não conformidade. A beleza dos testes legítimos, explicou Sarah durante nossa terceira reunião, é que não estamos inventando nada. Cada resultado será preciso, devidamente documentado e clinicamente sólido. Estamos apenas garantindo que os dados contêm sua história completa. Ela me apresentou a doutora Patrícia Tim, uma médica emergencista que foi afastada após denunciar fraude de seguro em seu antigo hospital. O Dr. Tim entendeu a importância da apresentação, como os mesmos resultados de testes podem ser interpretados por diferentes lentes, dependendo do contexto e da ênfase. Quando as pessoas escondem algo significativo, explicou o Dr. Tim, seus corpos registram os resultados. O estresse de manter a mentira cria respostas fisiológicas mensuráveis. Seremos simplesmente minuciosos em nossa documentação. Havia também Marcos Rodrigues, um técnico de laboratório que havia perdido o emprego após se recusar a alterar os relatórios de contaminação. Ele cuidava do processamento dos exames de sangue, garantindo que cada amostra recebesse atenção meticulosa. Números não mentem, disse-lhe com uma intensidade silenciosa. As pessoas mentem, mas os números nunca. A equipe que Sarah montou compartilhava mais do que experiência profissional. Eles carregavam o peso de serem punidos pela honestidade em sistemas que recompensavam a fraude. Cada um deles pagou um preço por se recusar a comprometer sua integridade. E agora eles viam uma oportunidade de equilibrar a balança. Enquanto isso, mantive meu papel perfeitamente. Participei de reuniões de planejamento para o evento de bem-estar, tomei notas detalhadas sobre a logística e criei planilhas para acompanhar a inscrição dos participantes. Harper elogiou minha meticulosidade enquanto Benjamin sorriu para o que ele considerava minha previsível obsessão por organização. A rainha do gelo está em seu elemento. Eu ouvi dizer a Isabela durante uma ligação de planejamento que eu não deveria ouvir. Dê a ela dados para analisar e ela ficará feliz. Ela não tem ideia do que realmente está acontecendo. A confiança deles era realmente impressionante. A maneira como eles viveram os dias seguintes era como se eu estivesse caminhando sonâmbulo pela minha própria vida, cego a tudo o que acontecia ao meu redor. Mantive minha rotina intacta com precisão matemática. Todas as manhãs, às 5h30, eu preparava o café da manhã do Benjamin enquanto verificava meus ganhos com as negociações noturnas no meu celular. Ovos mexidos, torrada integral, suco natural. Normal, previsível, exatamente o que esperavam da rainha do gelo. No evento de arrecadação de fundos da empresa naquele fim de semana, Harper se enrolou em Benjamin como um lenço caro, seus dedos traçando padrões na manga dele enquanto fazia contato visual direto comigo. Ele queria que eu visse. Todos queriam. A emoção para eles não era só os casos. Era realizá-los na frente da esposa, que não estava nem aí. Julie, você deve estar muito orgulhosa do Benjamin, disse Harper, com a voz carregada de falsa doçura. Ele tem sido absolutamente fundamental para que essa iniciativa de bem-estar aconteça. Sorri, o tipo de expressão que aperfeiçoei ao longo de anos de reuniões com clientes. Benjamin sempre foi dedicado ao seu trabalho.
Às vezes, eu mal o via, com todas as suas reuniões tardias e preparativos de fim de semana. A breve pausa antes da resposta dela me disse tudo. Ele se perguntava se eu sabia, se aquele comentário tinha algum significado oculto. Mas aí o Benjamin riu alto e rápido demais. Essa é a minha Julieta. Sempre compreensiva com as exigências do trabalho. Isabela se aproximou com 2 taças de vinho, me entregando uma enquanto beijava minha bochecha no ar. A mesma bochecha contra a qual ela havia chorado 6 meses antes, durante o divórcio. Ainda vamos fazer yoga amanhã de manhã? A Sofia vai dar aquela nova aula de Hot Flow. Não perderia, respondi, tomando um gole de vinho que eu não queria. Embora eu talvez precise sair mais cedo. Tenho pesquisado alguns padrões interessantes em solicitações de reembolso de planos de saúde. Uma amiga minha descobriu o caso do marido quando notou padrões incomuns de cobrança. Aparentemente, certos medicamentos podem ser bastante reveladores. A mão de Isabela tremia levemente, o vinho espirrando perigosamente perto da borda. Isso é terrível para sua amiga. Quer dizer, ela está grata agora, diz que os dados nunca mentem, mesmo quando as pessoas mentem. Observei Isabela trocando olhares com Sofia do outro lado da sala, mas tenho certeza de que isso não é relevante para ninguém que conhecemos. Durante a aula de yoga de segunda-feira, posicionei-me diretamente atrás de Sofia, imitando suas poses com precisão enquanto ela conduzia a sessão. No meio do caminho, durante uma pose de equilíbrio particularmente desafiadora, mencionei casualmente: estou entrando no mundo das criptomoedas. Os retornos são fascinantes se você entender os padrões. Sofia cambaleou, encostando-se na parede. Criptomoeda. Parece tão complexo para alguém que não tem muita familiaridade com tecnologia. Você ficaria surpreso com o que as pessoas conseguem aprender quando prestam atenção, eu disse, mantendo minha postura de árvore perfeitamente imóvel. Benjamin acha que estou focado demais em investimentos tradicionais, mas tenho construído um portfólio e tanto. Às vezes, os movimentos financeiros mais inteligentes são aqueles que ninguém prevê. A turma inteira podia nos ouvir, e eu observei o rosto de Sofia alternar entre emoções enquanto ela tentava determinar se eu era ameaçador ou alheio. Benjamin deve ter mencionado algo sobre minha suposta ignorância em relação a finanças. A semente da dúvida estava plantada. Naquela noite, Mia ligou para falar sobre a preparação do imposto de renda, com a voz artificialmente animada. Só queria ter certeza de que você tem todos os seus documentos prontos. Sabe, as declarações de investimento da W2, o de sempre. Na verdade, eu queria te perguntar sobre a tributação de criptomoedas. Meu portfólio cresceu substancialmente e quero garantir que tudo seja devidamente reportado. Fiz uma pausa, deixando as palavras serem absorvidas. Benjamin não sabe a extensão total daquilo. Eu queria que fosse uma surpresa para o nosso aniversário. O silêncio se prolongou por tanto tempo que me perguntei se ela havia desligado. Afinal, qual a importância da conversa? Já chega de pensar em abrir uma LLC para proteger seus ativos. Sabe, o tipo de estrutura que sobrevive a grandes mudanças de vida, divórcios, por exemplo. Na terça-feira de manhã, minha mãe ligou enquanto eu revisava os últimos documentos do protocolo médico da Sarah. A voz dela tinha aquele tom peculiar que indicava que ela estava pensando em algo há dias antes de ligar. Julie, querida, está tudo bem? Você parece diferente ultimamente. Só estresse do trabalho, mãe. Os relatórios de fim de trimestre têm sido particularmente complexos. Minimizei a planilha que mostra os padrões de viagem do Benjamin em relação aos horários dos outros. As mulheres de Thornton têm um jeito especial de lidar com o estresse, ela disse, e eu consegui imaginá-la na cozinha, com o celular pressionado entre o ombro e a orelha enquanto cozinhava. Nós não quebramos, querida. Nós nos curvamos e esperamos, e quando chega a hora certa, revidamos com o dobro da força. Ela nunca tinha conhecido a mãe de Benjamin, mas de alguma forma sabia. Mães sempre sabem. Lembro-me de quando seu pai achou que conseguiria esconder de mim o vício em jogo, continuou ela. Deixei-o pensar que eu estava alheia por 3 meses, enquanto documentava tudo. Quando finalmente o confrontei com as provas, ele não teve margem de manobra. Às vezes, querida, a melhor estratégia é deixá-los pensar que estão ganhando até perceberem que já perderam. Minha irmã Clary me visitou na quarta-feira à tarde,
chegando sem avisar com café e o que ela chamou de intuição de irmã. Ela me encontrou no escritório em casa, cercada por monitores exibindo diversas planilhas. Benjamin parece distraído, disse ela, acomodando-se na cadeira em frente à minha mesa. E seus amigos estão agindo de forma estranha. Isabela praticamente saiu correndo quando me viu no supermercado. Todos estavam estressados com o evento de bem-estar. É uma grande iniciativa para a empresa de Harper. Continuei digitando, acompanhando as transferências de ativos que vim executando durante toda a semana, movendo criptomoedas para carteiras de hardware, estabelecendo estruturas de confiança, criando fortificações financeiras que sobreviveriam a qualquer ataque legal. Clary me estudou com olhos que combinavam com os da nossa mãe. Sabe, quando David me traiu, eu soube por 3 meses antes de dizer qualquer coisa. A espera foi a parte mais difícil, mas também foi quando me senti mais poderosa, sabendo de algo que ele não sabia que eu sabia. David era um idiota, eu disse finalmente, erguendo os olhos das telas. Benjamin também é. Ela se levantou e me deu um beijo no topo da cabeça. Seja lá o que você esteja planejando, lembre-se de que tem apoio. As mulheres de Thornton são unidas. Na quinta-feira à noite, encontrei-me com Sarah para nossa coordenação final. A equipe médica estava pronta. Os protocolos foram estabelecidos e o equipamento de teste foi entregue no local. Tudo calibrado para detectar exatamente o que esperávamos encontrar: níveis elevados de hormônios do estresse, marcadores de ansiedade, assinaturas biológicas de engano sob pressão. O melhor dos testes médicos legítimos, disse Sarah, revisando nossa lista de verificação pela última vez, é que são completamente legais e eticamente corretos. Estamos seguindo todos os protocolos, todas as diretrizes. Estamos sendo muito criteriosos em nossa análise. Assenti e fechei meu laptop depois de confirmar a última das minhas transferências de criptomoedas. 3,88 milhões de dólares agora estavam completamente protegidos de qualquer reivindicação que Benjamin ou seus advogados pudessem fazer. Os algoritmos continuariam funcionando, gerando riqueza que ele nunca alcançaria, construindo um futuro do qual ele nunca faria parte. Você está pronta para amanhã? Perguntou Sarah, com algo parecido com preocupação estampado em seu rosto. Estou pronta desde o momento em que ele me mostrou aquele grupo de WhatsApp, respondi, levantando-me para ir embora. Eles querem usar os exames de saúde como disfarce para seus negócios. Estão prestes a aprender que algumas coisas não podem ser escondidas, nem mesmo da rainha do gelo que eles acham fria demais para perceber que seu reino foi invadido. A manhã de 28 de abril chegou com o tipo de clima primaveril perfeito que parecia uma piada cruel da natureza. O sol entrava pelas janelas do nosso quarto enquanto eu estava atrás de Benjamin, ajustando sua gravata com a mesma precisão cuidadosa que usará por 7 anos. Meus dedos trabalharam a seda em um nó Windsor perfeito enquanto ele se observava no espelho, completamente alheio a que aquela seria a última manhã de sua vida cuidadosamente construída. Você vai se sair muito bem hoje, eu disse a ele, alisando sua gola. As palavras saíram firmes, quase calorosas. Esta iniciativa de bem-estar realmente vai te destacar na empresa. Ele pegou minhas mãos, segurando-as contra o peito, no que provavelmente pareceu afeição para quem estava olhando. Sabe, Julie, você anda diferente ultimamente. Mais receptiva. Harper acha que você finalmente encontrou seu lugar. Meu lugar. Como se eu fosse um móvel que finalmente tivesse sido arrumado corretamente em suas vidas. Sorri. O tipo de expressão que poderia significar qualquer coisa. Tenho pensado muito sobre onde pertenço. A viagem até a sede corporativa da Harper levou 23 minutos. Benjamin passou esses minutos revisando suas anotações e praticando frases-chave baixinho sobre bem-estar dos funcionários e responsabilidade corporativa. Passei-os repassando contingências em minha mente, cada cenário calculado e preparado. O trânsito da manhã se movia em padrões previsíveis, assim como tudo mais que eu havia mapeado. Você vai participar das exibições, certo? Perguntou Benjamin quando entramos no estacionamento. Harper mencionou especificamente o desejo de participação total do cônjuge. Isso demonstra comprometimento com o programa. Eu não perderia, respondi, pegando minha bolsa com uma calma deliberada. Estou muito interessado no que o dia de hoje vai revelar. O prédio corporativo vibrava com uma energia orquestrada.
A equipe de Harper havia transformado o andar principal em uma vitrine de bem-estar que provavelmente custava mais do que o salário anual da maioria das pessoas. Faixas promovendo a sua saúde, seu futuro enfeitavam os corredores. Mesas de inscrição, com voluntários extremamente animados, direcionavam os participantes para diversos postos de triagem. Isabela chegou quando estávamos fazendo o check-in, vestida com roupas esportivas que pareciam caras, mas tentando não parecer. Ela agarrou meu braço com familiaridade praticada, da mesma forma que fizera durante o divórcio, quando precisava de uma âncora. Julie, isso não é emocionante? Estou trabalhando na parte de saúde mental há semanas. Vamos realmente fazer a diferença na vida das pessoas. A ironia da declaração dela poderia ter sido engraçada se não fosse tão patética. Ela estava prestes a fazer a diferença, só que não do tipo que esperava. Sofia passou flutuando em suas roupas de yoga esvoaçantes de grife, seus pulsos tilintando com cristais de cura que custavam mais do que meu orçamento mensal para compras. Ela juntou as palmas das mãos em um gesto de namastê quando me viu. A energia aqui é absolutamente transformadora. Já consigo sentir as vibrações positivas. As vibrações podem ser muito reveladoras, eu disse, retribuindo o gesto com uma imitação perfeita. Às vezes, elas nos mostram coisas que não esperávamos ver. Mia havia montado um posto perto da entrada, distribuindo panfletos brilhantes sobre bem-estar financeiro e estratégias de economia para a saúde. Ela acenou para mim com um entusiasmo que não chegou a atingir seus olhos. Julie, tenho alguns materiais aqui sobre como maximizar suas deduções fiscais relacionadas à saúde. Sabe, dado seu interesse em planejamento financeiro ultimamente. Que atencioso, eu disse, aceitando um panfleto que eu nunca tinha lido. Mas acho que depois de hoje, todo mundo vai precisar reconsiderar seu planejamento financeiro. A área de triagem havia sido organizada com precisão militar. A equipe de Sarah percorreu o espaço com eficiência silenciosa, suas credenciais médicas em destaque e seus equipamentos brilhando sob a iluminação corporativa. A doutora Patrícia Tin supervisionou a estação de coleta de sangue, com uma expressão profissionalmente neutra enquanto orientava os participantes durante o processo. Benjamin foi o primeiro. Claro, ele tinha que dar o exemplo, arregaçar as mangas com a confiança de quem nunca teve um segredo que valesse a pena esconder. O exame físico anual era perfeito, disse-lhe ao técnico em voz alta o suficiente para que os outros ouvissem. Pressão arterial de um atleta, níveis de colesterol que meu médico considerou exemplares. A saúde física é apenas um componente, disse o Dr. Tin, aplicando o torniquete com facilidade e prática. Nossa triagem abrangente inclui marcadores de estresse, níveis hormonais e vários outros indicadores. Você ficaria surpreso com o que um hemograma completo pode revelar. Harper dominava o espaço perto da área de triagem executiva. Seu terninho impecável, apesar do tema casual de bem-estar. Ela falava com cada participante como se fossem pessoalmente importantes para ela. Aquela magia de CEO de fazer com que todos se sintam vistos sem, na verdade, ver ninguém. Julie, ela gritou quando me viu. Queria agradecer pessoalmente pelo seu apoio na análise de dados. Suas planilhas foram inestimáveis no acompanhamento das métricas de participação. Números contam histórias, respondi, observando-a ser chamada para a coleta de sangue. Às vezes, eles revelam padrões que nem sabíamos que estávamos criando. A triagem da Isabela aconteceu perto da minha. Ela conversou nervosamente com o técnico sobre sua prática de yoga e hábitos alimentares saudáveis. Não fumo há 3 anos, cortei completamente os alimentos processados e meus níveis de estresse estão nos níveis mais baixos desde. Ela se pegou olhando para mim. Desde o meu divórcio. O estresse é interessante, comentou o Dr. Tin, rotulando as amostras de Isabela com cuidado meticuloso. As pessoas muitas vezes acham que estão lidando bem com ele, mas os marcadores biológicos podem contar uma história diferente. O corpo mantém a pontuação mesmo quando a mente pensa que está ganhando. Sofia abordou a triagem com uma calma teatral, explicando a todos que estavam por perto como sua prática de meditação havia eliminado a ansiedade de sua vida. Sou praticamente à prova de estresse, anunciou ela. Meu último coach de bem-estar disse que eu tinha os biomarcadores de alguém 10 anos mais jovem. Os biomarcadores podem mudar rapidamente, respondeu a técnica, colhendo seu sangue com precisão suave, especialmente quando as circunstâncias da vida mudam inesperadamente.
Mia calculou as implicações fiscais dos exames de saúde enquanto esperava sua vez, com os dedos voando sobre a calculadora do celular. Se isso for considerado cuidado preventivo, pode impactar significativamente as deduções de saúde, explicou ela a ninguém em particular, embora eu suponha que isso dependa do que o exame revelar. A manhã transcorreu com a precisão de um relógio. A equipe de Sarah processou cada participante com distanciamento profissional, etiquetando cuidadosamente as amostras, documentando os sinais vitais e fazendo perguntas de saúde padrão que pareciam rotineiras, mas que tinham como objetivo estabelecer linhas de base para o que viria depois. Quando as exibições iniciais terminaram, encontrei Benjamin perto da mesa de refrescos, recebendo os parabéns dos colegas pelo sucesso do evento. Harper estava ao lado dele, com a mão pousada em seu braço com uma pose casual. O teste pareceu muito completo, mencionei, selecionando uma garrafa de água do mostruário, mais abrangente do que eu esperava. O sorriso de Benjamin vacilou levemente. É esse o ponto. Avaliação completa da saúde. Só espero que os resultados de todos sejam bons, continuei, em tom de conversa. Li um artigo sobre exames em locais de trabalho que revelam condições inesperadas. Coisas que as pessoas nem sabiam que tinham. A mão de Harper apertou o braço de Benjamin. Que tipo de condições? Ah, várias coisas. Transtornos relacionados ao estresse, desequilíbrios hormonais, marcadores de ansiedade que as pessoas vinham suprimindo. Fiz uma pausa e tomei um gole d'água. O artigo dizia que a parte mais interessante era como certos marcadores biológicos poderiam indicar fatores de estilo de vida. Casos extraconjugais, por exemplo, criam padrões específicos de estresse. Aparentemente, manter a mentira desencadeia respostas fisiológicas mensuráveis. O silêncio que se seguiu foi delicioso. O maxilar de Benjamin se contraiu. O sorriso profissional de Harper se fixou. Do outro lado da sala, Isabela deixou cair o telefone, e o estrondo chamou a atenção de todos. Mas tenho certeza de que isso não é relevante aqui, acrescentei, com a voz leve como o sol da primavera. Afinal, trata-se de bem-estar, não de segredos. A espera começou imediatamente após o evento de bem-estar. 3 dias de normalidade fabricada enquanto a equipe de Sarah processava os resultados com cuidado meticuloso. Benjamin ia trabalhar todas as manhãs, beijava minha bochecha com precisão mecânica e fingia que estava tudo bem. Mas eu via o jeito como ele checava o celular a cada poucos minutos, o leve tremor em suas mãos quando achava que eu não estava olhando. A manhã de segunda-feira, 1º de maio, começou como qualquer outro dia, exceto pela corrente subjacente de ansiedade que Benjamin não conseguia esconder. Ele saiu cedo para o trabalho, resmungando algo sobre reuniões de preparação. Fiz café e esperei, sabendo que a sequência cuidadosamente orquestrada estava prestes a começar. A primeira ligação veio às 9h47. Eu soube porque Isabela postou no Instagram às 9h45 sobre liderar seu grupo de terapia matinal, uma foto de seu rosto sereno com uma legenda sobre abrir espaço para a cura. 2 minutos depois, aquela serenidade se desfez. Sarah me encaminhou as imagens de segurança da sala de espera do centro de terapia, algo que ela havia conseguido por meio de sua rede de aliados que entendiam a importância da documentação. Isabela ficou paralisada no corredor, com o telefone pressionado contra o ouvido e o rosto perdendo a cor como água de uma represa rompida. Isso tem que estar errado, ela repetia alto o suficiente para que seus clientes ouvissem através da porta supostamente a prova de som. Eu preciso. Ela gaguejou nas palavras, olhando para o grupo de terapia através da divisória de vidro. Com a compostura profissional se desfazendo, ela gesticulou freneticamente para sua assistente. Cancele tudo. Emergência familiar, situação médica. Seus clientes trocaram olhares preocupados enquanto sua terapeuta, a mulher que deveria orientá-los durante a crise emocional, desmoronava na frente deles. Uma cliente, uma mulher mais velha que estava consultando Isabela por causa da ansiedade, se levantou para oferecer apoio antes que Isabela fugisse do prédio. Em poucos minutos, Isabela estava ligando para Benjamin. Eu sabia porque ele atendeu o telefone no nosso escritório em casa, onde estava trabalhando de casa, e eu pude ouvir o lado dele da conversa da cozinha. Calma. Do que você está falando? Que resultados? Isso é impossível. Precisamos. Não ligue para o Harper ainda. Deixe-me pensar.
A transmissão ao vivo da meditação de Sofia começou às 10h30, como acontecia todas as segundas-feiras. Ela construiu sua marca com base na consistência, na paz interior e na calma inabalável. Seus seguidores, quase 12.000, sintonizaram, esperando sua dose habitual de tranquilidade guiada. Em vez disso, testemunharam um desenrolar espetacular. A ligação chegou 15 minutos depois do início da sessão. Ela estava conduzindo um exercício de respiração sobre como liberar o que não serve mais. Quando o telefone tocou, ela se esqueceu de silenciá-lo. A primeira rachadura em sua fachada perfeita. Preciso atender, disse ela à plateia, claramente esperando uma resolução rápida. Às vezes, o universo nos envia mensagens urgentes. O universo certamente enviou uma mensagem, só que não do tipo que ela esperava. Seus seguidores assistiram em tempo real enquanto a compostura centrada de seu guru se despedaçava como sinos de meditação atirados contra o concreto. O que você quer dizer com preocupações sérias? Não entendi. Isso é sobre testes de estresse, mas eu não tenho estresse. Eu elimino o estresse. Eu ensino as pessoas a eliminar o estresse. Ela andava freneticamente pelo estúdio, aparentemente esquecendo que ainda estava transmitindo ao vivo. A sessão de comentários explodiu em confusão e preocupação. Está tudo bem? Devemos ligar para alguém? Isso não parece muito zen. Alguém gravou o colapso. Em poucas horas, vídeos estariam circulando nas redes sociais com hashtags como #Gurugone e #Namashioji. Mas naquele momento, Sofia estava em pânico demais para se importar com sua pegada digital. Mia recebeu sua ligação às 11h15. Ela estava no meio da preparação de uma declaração de imposto de renda crucial para seu cliente mais importante, uma empresa da Fortune 500, com prazo para entrega naquela tarde. Mais tarde, sua assistente me contou, por meio da rede de fofocas do escritório, que se move mais rápido que cabos de fibra ótica, que Mia simplesmente se levantou da mesa, disse a emergência médica e saiu. Ela deixou os documentos confidenciais do cliente abertos na tela, o computador desbloqueado e o processo incompleto, o tipo de negligência profissional que acaba com carreiras no setor financeiro. A empresa dela teve que se esforçar para encontrar outro contador para concluir o processo, mal conseguindo cumprir o prazo. O cliente ficou furioso. A reputação de Mia, construída ao longo de anos de trabalho meticuloso, evaporou em minutos. A reunião do conselho da Harper estava marcada para o meio-dia. Uma revisão trimestral com investidores. O tipo de reunião para a qual os CEOs se preparam com semanas de antecedência. Ela estava apresentando a projeção de ganhos quando sua assistente a interrompeu com uma chamada médica urgente que não podia esperar. Os membros do conselho observaram a CEO, normalmente imperturbável, pedir licença para atender a ligação em seu escritório. Eles conseguiam vê-la através das paredes de vidro, uma daquelas escolhas arquitetônicas modernas que visam transmitir transparência. Eles observaram seu ritmo, sua postura de poder desmoronando, suas mãos tremendo enquanto ela agarrava o telefone. Quando ela retornou à sala de reuniões, 5 minutos depois, parecia outra pessoa. A presença autoritária foi substituída por um pânico mal controlado. Peço desculpas, mas preciso resolver uma situação médica imediatamente, ela anunciou, com a voz embargada ao dizer à médica. Precisaremos reagendar. Os investidores trocaram olhares preocupados. No mundo corporativo, CEOs não abandonam reuniões do conselho a menos que algo catastrófico tenha acontecido. Em menos de uma hora, as especulações sobre a emergência médica de Harper estavam afetando os preços das ações. A equipe de comunicação da empresa entrou em crise, tentando controlar uma narrativa que não entendia. Benjamin me ligou às 12h30. Eu estava sentado à mesa da cozinha, revisando calmamente meu portfólio de investimentos no meu laptop, quando seu nome apareceu na tela do meu telefone. Julie, precisamos ir ao hospital agora. Sua voz tremia com um pânico mal controlado. O que houve? Você está machucado? É a triagem de bem-estar. Os resultados. Tem algo errado. Isabela ligou, Sofia e todos eles. Precisamos ir ao Riverside Medical Center imediatamente. Todos quem é tudo? Ele fez uma pausa, preso em sua própria teia. Apenas algumas pessoas do evento. Resultados semelhantes. Os médicos querem ver todos imediatamente.
Fechei meu laptop lentamente, deixando ouvir o clique deliberado. Claro, te encontro lá. O pronto-socorro do Riverside Medical Center se tornou a reunião mais constrangedora da história. Às 14 horas, todos já haviam chegado, cada um tentando fingir que não sabia porque os outros estavam ali. Isabela estava sentada num canto, segurando contas de meditação que aparentemente pegara emprestadas do ateliê de Sofia, passando-as pelos dedos com o desespero de quem acaba de descobrir a religião. Seu treinamento em terapia não a ajudaria agora. Ela estava além das técnicas de autoacalmar. Sofia tentou exercícios de respiração, mas não estavam funcionando. Cada inspiração parecia ficar presa na garganta. Cada expiração saía como um soluço mal contido. O instrutor de respiração que não conseguia respirar direito. A ironia teria sido engraçada se não fosse tão patética. Mia estava com a calculadora do celular na mão, calculando obsessivamente possíveis custos médicos, franquias de seguro, possibilidades fora da rede. A especialista financeira tentando quantificar um problema que não poderia ser resolvido com matemática. Harper andava de um lado para o outro perto da recepção, exigindo falar com quem estivesse no comando, insistindo que precisava de atendimento médico de nível executivo imediatamente. Mesmo em crise, ela não conseguia abandonar a persona de CEO, embora ela claramente estivesse falhando. Benjamin sentou-se ao meu lado, com a perna balançando de nervoso, suando apesar do ar-condicionado agressivo do hospital. Ele olhava para os outros, depois para mim, tentando avaliar se eu entendia a conexão. A cuidadosa coreografia de seus negócios havia se transformado nessa busca desajeitada por atendimento médico. Todos evitaram contato visual. Os conspiradores que haviam rido da rainha do gelo no grupo de bate-papo agora nem conseguiam olhar para os outros conspiradores. O ar estava carregado de terror silencioso e cheiro de desinfetante industrial. Às 15 horas, a doutora Patrícia T. entrou na sala de espera. Ela carregava um tablet e exibia uma expressão de seriedade profissional que fez com que todos se sentassem mais eretos. Ela olhou para cada um deles, demorando-se apenas o suficiente para fazê-los se contorcer. Preciso falar com todos vocês sobre os resultados dos testes de triagem de bem-estar, ela anunciou, sua voz carregada de autoridade que tornava qualquer argumentação impossível. Em meus 20 anos de prática médica, continuou a doutora Tim, com a voz cortando o ruído ambiente do pronto-socorro, nunca encontrei resultados como esses em uma triagem no local de trabalho. Os padrões são sem precedentes. Precisamos entrar em contato com todos os seus parceiros íntimos imediatamente para fazer o teste. As palavras pairavam no ar como uma nuvem tóxica. Observei 5 rostos processando simultaneamente as implicações, seus segredos cuidadosamente guardados prestes a se tornarem catastroficamente públicos. A compostura de CEO de Harper cedeu primeiro, e ela levou a mão à garganta. As contas de meditação emprestadas de Isabela caíram no chão com um estrondo. O som ecoou pela sala de espera, repentinamente silenciosa. Em poucas horas, a primeira dica anônima chegou ao Health Watch Daily, um blog de bem-estar com alcance surpreendente nos círculos corporativos. O artigo cuidadosamente redigido foi publicado à noite. Padrões preocupantes emergem da iniciativa de bem-estar corporativo. Nenhum nome, nenhuma empresa específica mencionada, mas detalhes suficientes para que qualquer pessoa familiarizada com o programa amplamente divulgado de Harper pudesse conectar os pontos. O incêndio digital se espalhou mais rápido do que os incêndios florestais da Califórnia na estação seca. Na manhã de terça-feira, as especulações dominavam os feeds do LinkedIn e os tópicos do Twitter. Alguém sabe o que aconteceu naquele grande evento de bem-estar da indústria farmacêutica? Ouvi falar de emergências médicas envolvendo executivos. Meu amigo trabalha lá e disse que o CEO não voltou desde sexta-feira. A clínica terapêutica de Isabela foi a primeira a desandar. Seus clientes, já abalados por testemunharem seu colapso na manhã de segunda-feira, começaram a cancelar em massa. A mulher em quem eles confiavam suas ansiedades mais profundas demonstrou mais instabilidade do que qualquer um deles já havia demonstrado em uma sessão. O perfil dela no Psychology Today, que ostentava 5 estrelas e avaliações positivas, acumulou comentários preocupados. A doutora Bennett está bem? Ela abandonou nossa sessão em grupo sem explicação. Procurando uma nova terapeuta, esta parece estar passando por uma crise. Na quarta-feira, o proprietário do escritório dela ligou para avisar sobre o atraso no pagamento do aluguel. A situação se complicou rapidamente,
Perguntas sobre seguro de responsabilidade civil profissional, investigações do Conselho Estadual sobre abandono de pacientes, ex-clientes exigindo reembolsos por sessões pré-pagas. Em 10 dias, Isabela Bennett, PhD, passou de terapeuta bem-sucedida a desempregada. Sua reputação foi irreparavelmente destruída. O império digital de Sofia ruiu ainda mais rápido. A gravação da tela do seu colapso na transmissão ao vivo viralizou com cruel eficiência. Contas de memes transformaram seu pânico em conteúdo. Quando seus chakras estão desalinhados, dizia a legenda sobre seu ritmo frenético. Guru da meditação descobre que meditação não cura tudo virou trending topic. Suas parcerias com marcas evaporaram da noite para o dia. A empresa de óleos essenciais, o fabricante de tapetes de yoga, o serviço de assinatura de chá orgânico, todos enviaram avisos de rescisão alegando preocupações com a segurança da marca e desalinhamento com os valores da empresa. Seus seguidores no Instagram, que já foram 12 mil, fugiram como ratos de um navio naufragado. A seção de comentários virou um cemitério de confiança quebrada. Fraude, não consegue nem lidar com o próprio estresse. Namastê? Mas como a Nama vai embora. Ela tentou controlar os danos com um vídeo sobre como superar desafios, mas só piorou as coisas. A internet nunca esquece e raramente perdoa. A destruição profissional de Mi aconteceu com a eficiência corporativa. O cliente da Fortune 500 que ela havia abandonado apresentou uma queixa formal ao Conselho Estadual de Contabilidade. A notícia se espalhou pela rede de sussurros do setor financeiro mais rápido do que algoritmos de negociação de alta frequência, prazos cruciais não confiáveis e abandonados, problemas de saúde mental afetando a qualidade do trabalho. Sua empresa realizou uma revisão interna, descobriu diversas outras irregularidades em seu trabalho recente e demitiu-a por justa causa, eliminando quaisquer indenizações ou benefícios de desemprego. Harper enfrentou a queda mais espetacular. A reunião do Conselho de Emergência foi convocada 48 horas após sua visita ao hospital. Os investidores exigiram explicações para o comportamento errático e o julgamento questionável do CEO. A iniciativa de bem-estar, que visava destacar a liderança corporativa, tornou-se evidência de uma tomada de decisão equivocada. Os preços das ações caíram 12% em 3 dias. Veículos de notícias financeiras publicaram a notícia: CEO de gigante farmacêutica sob ataque por programa de bem-estar fracassado. O voto do conselho foi unânime: demissão imediata por justa causa, perda de opções de ações não adquiridas e um comunicado à imprensa cuidadosamente redigido sobre a busca por novas direções de liderança. Harper Blackwood, que construiu sua carreira com seminários sobre empoderamento feminino e coaching executivo, viu-se desempregada. Nenhuma empresa aceitaria um CEO cujo último cargo terminou em queda do preço das ações e escândalo. Na manhã de quinta-feira, 4 de maio, um oficial de justiça chegou à nossa porta com os papéis do divórcio. Benjamin aparentemente encontrou clareza suficiente em meio ao pânico para entrar em contato com Marcus Wellington, um advogado de divórcio conhecido por táticas agressivas e processos caros. Aceitei o envelope grosso com mãos firmes enquanto Benjamin observava da escada, provavelmente esperando lágrimas ou choque. A petição era quase cômica em suas acusações. De acordo com o processo de Wellington, eu era um cônjuge emocionalmente indisponível que priorizava a carreira em detrimento do casamento, que não havia fornecido apoio emocional adequado e que havia contribuído para a dissolução por meio de frieza e negligência. Benjamin solicitou pensão alimentícia com base no meu emprego estável e em sua situação médica atual que afetava sua capacidade de trabalhar. Li o documento na mesa da cozinha, ocasionalmente tomando café, enquanto Benjamin pairava por perto como um pássaro nervoso. Ele claramente esperava uma reação diferente. Raiva, barganha, talvez súplica. Em vez disso, peguei meu celular e fiz uma única ligação. Patrícia Morrison, por favor. Diga a ela que Juliet Thornton está pronta para prosseguir. Patrícia Morrison não se limitava a lidar com divórcios. Ela os orquestrava como se fossem ataques cirúrgicos. Ela havia representado as esposas de 3 executivos da Fortune 500 e nunca perderá um caso. Quando nos encontramos na segunda-feira seguinte para a audiência inicial, ela chegou com 3 assistentes empurrando caixas de documentos. Wellington, sentado ao lado de Benjamin, empalideceu visivelmente diante da cena. Meritíssimo, começou Patrícia, com a voz carregada de autoridade que fazia os juízes se inclinarem para frente. Gostaríamos de apresentar provas dos bens ocultos e passivos não revelados do Sr. Thornton.
A primeira caixa contém 7 anos de registros de negociação de criptomoedas, meticulosamente documentados, com cada transação registrada e verificada. O portfólio de 3,8 milhões de dólares apareceu na tela de projeção do tribunal como uma sinfonia matemática. Tudo adquirido antes do casamento ou classificado como propriedade intelectual por meio de algoritmos proprietários, ativos completamente distintos segundo a lei estadual. A xícara de café de Wellington tremeu. Um líquido marrom espirrou em seu caro bloco de notas. A boca de Benjamin se abria e fechava como um peixe descobrindo que não conseguia respirar. O homem que me chamara de frígida estava aprendendo que gelo podia valer mais que fogo. Patrícia continuou com precisão cirúrgica, revelando dívidas de jogo ocultas de Benjamin em sites de poker online, renda não declarada de propinas farmacêuticas disfarçadas de honorários de consultoria e obrigações fiscais que fariam um agente da Receita Federal salivar. Seu castelo de cartas financeiro desmoronou em tempo real, cada documento era uma rajada de vento. Além disso, Patrícia anunciou, apresentando uma última pasta. Considerando a recente demissão do Sr. Thornton e suas obrigações financeiras documentadas, acreditamos que ele pode, na verdade, dever pensão alimentícia à minha cliente, e não o contrário. As sobrancelhas do juiz se ergueram em direção à linha do cabelo. Wellington gaguejou objeções que mais pareciam perguntas. Benjamin ficou paralisado, talvez finalmente entendendo que a rainha do gelo não estava alheia. Ela estava calculando juros compostos. Em 6 semanas, a extensão total da destruição ficou clara. Isabela dava aulas de yoga para iniciantes no centro comunitário por $15 a hora, muito diferente de suas sessões de terapia de $150. Sofia entrou em um esquema de marketing multinível vendendo óleos essenciais, postando vídeos desesperadamente alegres sobre novas oportunidades para um público que não existia mais. Mia preparou declarações de imposto de renda em uma franquia de shopping center. Suas credenciais de contadora estavam tecnicamente intactas, mas praticamente inúteis. Harper desapareceu completamente da vista do público. Seu perfil no LinkedIn foi abandonado. Sua marca de empoderamento feminino foi extinta. Benjamin voltou para a casa dos pais em Ohio. Sua carreira na indústria farmacêutica terminou. Sua reputação foi destruída. Sua rede de amigos com benefícios entrou em colapso. A última notícia que tive dele é que ele estava trabalhando na loja de ferragens do pai. O menino de ouro se resumia a misturar tinta e cortar chaves. 8 semanas após aquela revelação no tribunal, sentei-me no escritório de Patrícia Morrison pela última vez. A sentença de divórcio estava sobre a mesa de mogno entre nós, exigindo apenas a minha assinatura para pôr fim a 7 anos de casamento. Benjamin já havia assinado, com a letra mais trêmula que eu já tinha visto, provavelmente assinada em seu quarto de infância em Ohio, onde agora morava com seus pais. Ele recebe exatamente o que trouxe para o casamento, disse Patrícia, entregando-me os papéis. O que equivale a aproximadamente $43 mil em dívidas e uma reputação que não se recuperará nesta vida. Peguei a caneta, uma esferográfica simples, nada extravagante. Minha mão permaneceu perfeitamente firme enquanto eu assinava meu nome. Cada letra formada com a mesma precisão que eu aplicava aos algoritmos. Sem tremores, sem hesitação, sem pausas dramáticas para reflexão. Apenas a execução limpa de uma transação necessária, como o fechamento de uma posição que se tornou tóxica. Algum arrependimento? Perguntou Patrícia, genuinamente curiosa, em vez de preocupada profissionalmente. Você não se arrepende de ter removido a gangrena? Respondi, largando a caneta. Você se arrepende de não ter reconhecido a infecção antes. As mensagens de Benjamin começaram a chegar poucos dias após a audiência. Primeiro, furiosas, depois negociando, depois desesperadas. Meu filtro de e-mail os redirecionou automaticamente para uma pasta que eu nunca abria. Fantasmas digitais assombrando uma caixa de entrada que eu não visitava mais. O homem que me chamou de frígida e fraca estava aprendendo que o gelo não derrete com apelos desesperados. O apartamento no centro da cidade para o qual me mudei custava mais por mês do que o salário anual de Benjamin na loja de ferragens de seu pai. Unidade de esquina no 23º andar, janelas do chão ao teto que transformavam a cidade em uma tela viva de luzes e movimento. Eu paguei em dinheiro, um detalhe que fez os olhos do corretor imobiliário se arregalarem com o tipo de respeito que o dinheiro impõe. Parado diante daquelas janelas na minha primeira noite lá, observei a cidade pulsar lá embaixo.
Por 7 anos, me escondi nas sombras suburbanas, fingindo ser menos do que realmente era. Agora, elevado acima das ruas onde eu era invisível, finalmente ocupei o espaço que havia conquistado. A visão não era uma questão de status. Era uma questão de perspectiva, de ver claramente o que estava obscurecido no nível do solo. A transformação do meu guarda-roupa aconteceu de forma gradual, mas deliberada. As sapatilhas sensatas e as blusas neutras foram substituídas por peças sob medida que se ajustavam ao meu corpo e ao meu sucesso. Não chamativo ou desesperado por atenção, mas com qualidade que fala sem gritar. A vendedora da Nordstrom reconheceu a mudança imediatamente, deixando de me mostrar opções de gama média e passando a trazer peças da área de compras privada. Você mudou, disse ela durante minha terceira visita, observando-me com interesse profissional. Não apenas as roupas, algo fundamental. Parei de fingir ser uma mobília, respondi, experimentando um casaco que custava mais do que meu antigo salário mensal. O carro veio em seguida, um Tesla Model S cinza metálico escuro. Não porque eu precisasse provar alguma coisa, mas porque eu sempre quis um, e não havia mais motivo para negar isso a mim mesmo. O vendedor começou seu discurso habitual de financiamento até eu mencionar que pagaria o valor integral. A mudança em seu comportamento foi quase cômica, de repente ansioso para me mostrar cada recurso, cada atualização, cada possibilidade. Meus algoritmos de negociação continuaram trabalhando com precisão mecânica, gerando retornos enquanto eu dormia, enquanto eu comia, enquanto eu aprendia a existir como eu mesmo, em vez de uma versão diminuída de mim por alguém. A carteira ultrapassou 4 milhões, depois 4,5 milhões. Cada marco era apenas mais um dado em uma tendência ascendente que não mostrava sinais de reversão. Sarah Winters tornou-se uma constante inesperada nesta nova vida. Nos encontrávamos para tomar café todas as quintas-feiras de manhã no mesmo café onde havíamos planejado a triagem de bem-estar. Nossas conversas evoluíram do planejamento estratégico para algo mais profundo. Duas mulheres que enxergaram os sistemas por dentro e escolheram a precisão em vez da aceitação. Sabe o que eu percebi? Disse Sarah certa manhã, mexendo o café com uma contemplação incomum. Somos ensinados que a vingança é feia, que devemos perdoar e seguir em frente. Mas, às vezes, a coisa mais gentil que você pode fazer é responsabilizar as pessoas. Caso contrário, elas continuarão destruindo os outros. Ela estava processando sua própria dor, não pela carreira que havia perdido como denunciante, mas pelos colegas que sabiam a verdade e escolheram o silêncio. Nós nos entendíamos de maneiras que dispensavam explicações. Inteligência não era frieza. Era a capacidade de enxergar padrões que os outros não percebiam ou ignoravam. Precisão não era crueldade. Era recusa em aceitar mentiras confortáveis. Encontrei a Isabela semana passada, Sarah mencionou durante outro café. Ela agora dá aulas de yoga na cadeira no centro para idosos. Tentou se desculpar, disse que estava passando por algo, que não estava se sentindo bem. Ela era exatamente ela mesma, respondi, observando o vapor subir da minha xícara. Esse é o problema dos espelhos. Eles mostram o que realmente está lá, não o que as pessoas fingem ser. A tristeza veio em ondas inesperadas. Não por Benjamin ou pelo casamento que já estava acabado muito antes da revelação, mas pelas amizades que eu pensava serem reais. As conversas de Isabela durante a madrugada sobre a reconstrução após o divórcio. A jornada compartilhada de Sofia rumo à atenção plena. A gratidão de Mia pela mentoria. Tudo isso performático, transacional, falso. Você está de luto por relacionamentos que nunca existiram, disse Sarah em uma manhã particularmente difícil. Eles estavam usando você como álibi para os casos deles. Isso não é amizade. Isso é cúmplice de uma mentira. 6 meses após a finalização do divórcio, Sarah e eu fomos jantar em um novo restaurante no centro da cidade. Outubro havia deixado o ar mais frio, exigindo casacos leves, mas nada pesado. Estávamos discutindo sobre sua possível empresa de consultoria e como ela poderia ajudar outros denunciantes a lidar com retaliações corporativas. Quando o vi, Benjamin estava sentado encostado em um prédio perto do bairro de restaurantes, com uma placa de papelão ao lado, vestindo roupas que eu reconhecia do nosso casamento, mas agora gastas e sujas. Ele deixou a barba crescer, provavelmente pensando que isso o disfarçaria. Mas eu conhecia aquela postura, aquele jeito de curvar os ombros quando derrotado.
parei de andar, observando-o com o mesmo distanciamento que aplicara à análise de dados de mercado. Nenhuma onda de satisfação com sua queda, nenhuma pena por suas circunstâncias, nenhuma raiva pelo que ele havia feito. Apenas a observação neutra de um ponto de dados que se moveu de uma posição para outra, seguindo padrões previsíveis de causa e efeito. É isso? Sarah começou a perguntar, seguindo meu olhar. Probabilidade estatística se cumprindo, respondi, retomando nossa caminhada. Quando você constrói sua vida sobre mentiras, a fundação eventualmente desmorona. Certeza matemática. Ao entrarmos no restaurante, envoltos em luz quente e conversas, percebi a verdade sobre tudo o que havia acontecido. A vingança não tinha a ver com raiva ou com a destruição deles. Tinha a ver com precisão, forçando a realidade a corresponder à realidade, fazendo o externo se alinhar ao interno. Eles se destruíram no momento em que confundiram quietude com fraqueza, precisão com frieza, paciência com estupidez. Eu não havia orquestrado a queda deles. Eu apenas havia fornecido o espelho e deixado que vissem o que já haviam se tornado. O resto era apenas matemática tão previsível e neutra quanto qualquer algoritmo que eu já havia escrito. Se essa história de vingança calculada deixou você sem fôlego, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Julie sentou-se calmamente no evento de bem-estar, sabendo exatamente o que estava prestes a acontecer para todos que a subestimaram. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias emocionantes como esta.